Mateus 26, a partir do versículo 57. Amém? E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és tu um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Agora vocês vão no capítulo 27, um pouco mais à frente, a partir do versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo?
Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levantando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, reis dos judeus. E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Agora, a partir do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós lemos aqui uma porção da Tua Palavra, Senhor, onde relata, Senhor Deus, o momento em que Jesus foi entregue para ser condenado, para ser morto, para ser crucificado, Senhor. E eu peço, ó Pai, a Tua direção a partir deste momento, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu possa estar compartilhando nesse momento com a Tua igreja, Senhor Deus, e que nós possamos sair daqui edificados com a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós lemos aqui os últimos momentos da vida de Jesus, até a sua morte na cruz. E a gente percebe aqui, né, que Jesus recebeu aí uma coroa de espinhos, foi maltratado, né, recebeu muitos ferimentos. E aí eu pergunto, qual foi o ferimento que causou a morte de Jesus? Existe um debate, né, eu já vi várias reportagens, vários estudos, cientistas, teólogos, essas pessoas, os estudiosos, querendo explicar a morte de Jesus. E nós vimos ali que havia muitos ferimentos, né, lacerações, né, rasgos na pele, na carne, perfurações, né, com lanças, esfolamentos, contusões, né, por pancadas. E aí eu faço uma pergunta, né, qual foi o ferimento que realmente levou Jesus à morte? Então, se nós formos entrarmos nesse debate para explicar o que realmente causou a morte de Jesus, ou se todas essas juntas, somadas, acabaram levando Jesus à morte, eu quero dizer para vocês que, de certo modo, nenhum desses ferimentos levou Jesus à morte. A ferida que causou a morte de Jesus foi o silêncio. Foi o silêncio, porque ninguém falou por Jesus
no momento em que ele estava sendo condenado. O silêncio ele causou até admiração de Pilatos, né? Nós vemos aqui Pilatos questionando 1, 2, 3 vezes, né? E o povo ali, aqueles que deveriam se manifestar a favor de Jesus, não se manifestaram. Só se manifestaram aqueles que eram contra Jesus. Eu fico imaginando que Pilatos esperava, né? Ele vendo que Jesus era um homem justo, vendo que Jesus é um homem que não deveria ser condenado, ele esperava ali que alguém levantasse, alguém dissesse algo a favor de Jesus, que pudesse justificar a sua liberdade, a sua liberação ali. Mas Pilatos não ouviu isso. Ele ouviu simplesmente um silêncio. E diante desse silêncio, né, diante daqueles que condenavam realmente Jesus, ele então lavou as suas mãos. Né, eu lavo as minhas mãos. Né, fica com vocês essa causa. Embora eu não tenha percebido, mas eu li num livro que há um dito que circula entre os evangélicos que diz com muita propriedade: o silêncio de um crente é igual ao silêncio de 1000 crentes. Vocês já ouviram isso? Eu nunca ouvi, mas eu li num livro que dizia isso, né? Talvez numa outra época, num outro momento. O silêncio de um crente é igual ao silêncio de 1000 crentes. Já do barulho não se pode dizer o mesmo. Porque um crente, silêncio, 1000 crentes em silêncio é a mesma coisa, é o silêncio. E se os crentes ficam em silêncio, quietos em seu cantinho, eles não são notados. E assim não fazem diferença. Lá no dia em que Jesus estava sendo condenado, aqueles que criam, aqueles que andavam com Jesus, eles não se manifestaram. São aqueles que poderiam mudar o cenário, mudar a situação. É claro que havia um propósito do nosso Deus para a morte de Jesus, né? E não é isso que nós estamos querendo discutir com vocês aqui. Mas nós queremos discutir a questão do silêncio. Aqueles que poderiam ter se manifestado e não o fizeram ali naquele momento. E aí, trazendo para os nossos dias, se nós ficamos em silêncio, ficamos quietinhos aí no nosso cantinho, nós não somos notados, né? Não fazemos diferença. Se nós olharmos o Brasil, no Brasil existem mais de 30 milhões de evangélicos. E esse número ele cresce na época das eleições. Né? Aparecem vários evangélicos na época das eleições. Por quê? Porque querem voto, não é isso? Querem voto. Mas são os evangélicos que não evangelizam, evangélicos que não clamam, evangélicos que não se indignam com o seu pecado, com o pecado, são coniventes com o pecado. Evangelhos que não protestam pela santidade, mas são chamados evangélicos. Mais de 30 milhões. E esses 30 milhões é o mesmo de serem apenas um. Por quê? Se não clamam, se não declaram, se não protestam, se não evangelizam, é a mesma coisa que um. É a mesma coisa que permanecer em silêncio. E, como a própria Débora comentou aqui, talvez seja por isso que no nosso país haja tantos corruptos, né? Porque nós vivemos no meio de uma população corrompida e crentes, coniventes com a corrupção. Permite, né? Acaba sendo... permite a corrupção, permite às vezes estar envolvido, né, em algum ato, às vezes, que seria contra a palavra de Deus, o que era totalmente anormal, averso. Ele está tão normal, está tão corriqueiro, que muitas vezes os crentes, os evangélicos acabam cometendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma.
Então nós vivemos no meio de uma sociedade corrompida e muitas vezes nós acabamos sendo influenciados por elas. No momento onde nós deveríamos estar aí protestando, deveríamos estar argumentando, deveríamos estar agindo contra, nós ficamos em silêncio. Voltando para o texto, nós vimos Pedro. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E você pode estar pensando assim, eu não fiz isso, eu nunca neguei Jesus. Talvez ninguém nunca perguntou para você. Ninguém nunca perguntou para você, você nunca precisou dizer. Embora nós nunca tenhamos dito, eu não o conheço, ainda encontramos uma maneira de negá-lo. Como nós negamos a Jesus? Nós negamos a Jesus quando nós não abrimos as nossas bocas. Nós o negamos com o nosso silêncio. Nós o negamos com o nosso silêncio. Eu estou lendo um livro, e nesse livro ele fala um pouquinho sobre petiscos espirituais. O que são petiscos? Petisco é aquilo que você serve, para muitas vezes atiçar, a fome, mas não mata a fome, não é verdade? Às vezes você vai participar de um evento, de um treinamento, vai em algum local, e aí daqui a pouco você vê aquela mesa coberta ali com um paninho de renda, e você fala, opa, daqui a pouco vai ter um lanchinho, e está tudo tranquilo, vai resolver o problema, o incômodo do meu estômago. E daqui a pouco você chega lá, na hora que tira aquele paninho, são só petiscos. E você come e come, mas não sacia a sua fome. E você vai embora com fome. E o que seriam petiscos espirituais? Muitas vezes nós nos contentamos com, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Você precisa ir na igreja. Fica tranquilo, Deus te ama. A gente acha que isso é suficiente para poder mudar uma situação, para poder levar transformação para a vida de uma pessoa. Eu não estou dizendo que você não deva dizer isso, mas que isso, de repente, ele fica tão corriqueiro, tão normal, todo mundo fala isso, que acaba sendo apenas petiscos. Não mata fome, não sacia ali a fome, o desejo, a necessidade daquela pessoa. Mensagem pelo WhatsApp, agora é moda, não é isso? Tem gente que recebe uma mensagem, nem lê direito a mensagem, já replica para mais 100 pessoas, Mas replica para 10 grupos. Tem um monte de grupos. Isso é moda hoje em dia, Eu estava pensando, quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei assim, tem gente que acho que gasta tanto tempo enviando mensagens, que não tem tempo para colocar em prática, de vivenciar aquilo que está compartilhando com os outros. Acho que não é verdade isso? Não pode estar acontecendo? Gasta tanto tempo, e não consegue trazer para si mesmo uma daquelas mensagens, de praticar, vivenciar, experimentar. Existem mensagens muito boas, mensagens que devem ser compartilhadas sim, mas antes de ser compartilhadas, mais importantes do que ser compartilhadas, elas precisam ser praticadas, elas precisam ser vividas, precisam ser experimentadas. O que nós precisamos é compartilhar da transformação de Jesus na nossa vida, não simplesmente mensagens. Eu penso que tem crentes que ficam lendo, eu falei daquele que envia mensagem. Eu fico pensando que tem o outro lado que recebe, fica lendo todas as mensagens. E no final do dia não se lembra também de nenhuma delas, que pode ter gerado alguma transformação, pode ter gerado ali alguma reflexão, algo
né, que pode propiciar uma mudança. E tem gente que gasta tempo enviando mensagens para muitas pessoas, mas não tem tempo de visitar, de orar de mãos dadas por apenas uma pessoa. A gente fica sabendo de tudo, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook. Às vezes você conversa com uma pessoa, ela sabe de tudo da vida da outra. Parece que são amigas íntimas. Parece que uma visita a casa da outra todos os dias. Mas não. Ela sabe por quê? Pelo WhatsApp, ela sabe pelo Facebook. Mas às vezes não sabe que aquela pessoa está precisando de um abraço. Está precisando de um aperto de mão. Está precisando de alguém que ore junto com ela. Pedro estava lá com Jesus, não estava? Pedro estava lá pertinho de Jesus. Estava presenciando tudo. Estava sabendo de tudo que acontecia com Jesus. Aqueles que não acompanharam a caminhada de Jesus até a casa lá do sumo sacerdote, poderia perguntar para Pedro: e aí, Pedro, como é que foi lá? Aí Pedro vai responder: ué, você não viu? Eu já mandei no WhatsApp. É só você olhar aí que você vai ficar sabendo. Pedro sabia de tudo. Ele estava pertinho, ele acompanhou Jesus o tempo todo. Mas na hora que Jesus mais precisou de Pedro, o que Pedro fez? Ele cometeu, acho que o maior pecado da vida dele. O pecado que mais doeu no coração de Pedro. O pecado do silêncio. Pedro não falou aquilo que ele poderia falar. Pedro não testemunhou aquilo que ele poderia testemunhar a favor de Jesus. Esse pecado doeu muito em Pedro. E eu creio que deve doer em nós, quando nós ficamos em silêncio diante de uma situação, quando nós desperdiçamos uma oportunidade de falar alguma coisa, de se manifestar a favor, ou se manifestar contra alguma coisa. Isso tem que doer no nosso coração, como doeu no coração de Pedro. Pois o nosso silêncio pode estar conduzindo muitas pessoas à morte. Muitas pessoas podem estar indo para o inferno, porque nós estamos ficando em silêncio. Pedro se arrependeu, e ele se lembrou do chamado de Jesus para ser pescador de homens. Lembra quando Jesus chamou Pedro? Lá no comecinho, quando ele estava retirando as redes do barco, e que ele insistiu com Pedro: vai lá, volta lá, joga as redes de novo. E ele voltou com um barco cheio de peixe, e Jesus falou para ele: a partir de hoje, não será mais pescadores de peixes, mas você será pescador de homem. Quando Pedro ele passou por esse momento, que ele negou Jesus, que ele ficou em silêncio, que veio aquela dor profunda no seu coração, ele se lembrou do que Jesus havia dito, que Jesus havia lhe chamado, e ele se arrependeu. E ele se transformou realmente num pescador de homem. A partir dele, Jesus se tornou a pedra angular da igreja. A igreja de Jesus nasceu ali com Pedro. E aí eu pergunto, eu me perguntei, e eu pergunto para a igreja: qual o tipo de pessoa nós temos nos identificado mais? Nós temos nos identificado com aquelas pessoas que fala mais sobre o perdido? A gente conversa sobre o perdido? E tem assunto bastante, né? E aí nós seremos o quê? Zeladores de aquário? A gente está aqui
zelando pelo nosso aquário, falando daqueles que estão fora, dos perdidos. Ou nós nos identificamos com aquele que fala mais com o perdido. E aí nós seremos o quê? Pescadores de homens, como Pedro. Pedro ele teve uma experiência tão profunda ali com Jesus, que ele quebrou o silêncio. A partir daquele momento, ele colocou tudo o que ele conhecia de Jesus. Lembra que um daqueles que questionaram ele, fala aí, você é um deles, porque o seu modo de falar é muito parecido com o dele. E realmente, ela tinha razão. Pedro se parecia já bastante com Jesus. E a partir desse momento, Pedro quebrou o silêncio e se tornou realmente um pescador de homem. Através de Pedro, muitos milagres foram realizados. E Pedro, que não falou nada naquele momento que Jesus estava sendo entregue ali, é o mesmo Pedro que depois morreu por causa do Evangelho. É o mesmo Pedro que deu a sua própria vida em favor do Evangelho. E aí eu pergunto, você se identifica com Pedro? Você se identifica com Pedro? Nós temos que nos identificar com Pedro. No momento em que nós não falamos, no momento em que nós ficamos em silêncio, e nos identificar com Pedro, de nos arrependermos disso, e aprendermos com essa situação, e quebrar o silêncio, para que outras pessoas conheçam o Jesus que nós conhecemos. As experiências que nós tivemos, que nós temos. E aí eu queria compartilhar com vocês também, dentro dessa palavra, tem um trecho que nos faz pensar sobre Barrabás. Eu já compartilhei uma vez aqui na igreja. Quem ouviu pode se lembrar. Imagine Barrabás após a sua libertação. Barrabás foi libertado, né? Eu creio que ele não esperava, ele era um homem condenado. E o fato de Jesus ali ter sido entregue, Pilatos perguntou, vocês querem que eu solte Jesus ou solte Barrabás? Então Barrabás ele não esperava ser liberto. Por quê? Porque ele realmente era um criminoso. Era alguém que tinha culpa. Era alguém realmente que deveria ser condenado. Imagine Barrabás após a sua libertação. Ele foi liberto. E ele deve ter ficado por ali. Né? Deve ter ficado rodeando. Talvez até por curiosidade. Em vez dele fugir, sumir, desaparecer para não ser pego de novo, não sei. A Bíblia não relata isso. Mas eu fico imaginando que Barrabás ele ficou por ali, acompanhando ainda os últimos acontecimentos até a crucificação e morte de Jesus. E é possível que Barrabás tenha pensado, na hora que Jesus estava morrendo, pode ter pensado assim, esse homem morreu no meu lugar. Por quê? Eu é que deveria ter sido crucificado. Eu cometi crimes que deveria ter sido morto. Não, mas eu fui liberto. E este homem que não cometeu nada, cometeu crime algum, esse homem justo, ele morreu no meu lugar. Para que Barrabás pudesse continuar vivo, Jesus teve que morrer. Se o povo gritasse lá, solta Jesus, é Barrabás que seria condenado, é Barrabás que seria morto. Então, para Barrabás continuar vivo, Jesus precisou morrer.
a Bíblia não relata, né, a história de Barrabás, mas é bem provável que ele não compreendeu o motivo espiritual, o motivo verdadeiro da morte de Jesus, que foi de nos dar o direito à vida eterna. Talvez se Barrabás tivesse compreendido isso, ele poderia ter se transformado em Pedro, né? Ter se arrependido também dos seus pecados, aceitado ali Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ter se tornado um grande servo, um grande discípulo, um grande apóstolo. Mas como a Bíblia não relata, é bem possível que Barrabás, mesmo sendo liberto, mesmo tendo pensado que, poxa, esse cara morreu no meu lugar, ele não entendeu o verdadeiro significado daquela morte. Nós podemos nos identificar com Barrabás, não é isso? Afinal, Jesus morreu no meu lugar. Mas nós devemos nos identificar com Pedro, porque Pedro se arrependeu. Pedro, ele aprendeu. Pedro sentiu a dor do silêncio. Sentiu a consequência do silêncio, presenciou a consequência do silêncio. E ele decidiu quebrar o silêncio. E se transformou num homem tremendo. Se transformou na base da igreja de Cristo Jesus. Através de Pedro, a igreja do Senhor se propagou. E aí eu pergunto para os irmãos, com quem você se identifica? Você se identifica com Pedro? Pedro se arrependeu e se transformou num verdadeiro pescador de homens. Aonde você quer pescar? Aonde você quer pescar? Aonde nós, como igreja, devemos pescar? Eu estava lembrando desse tempo de inverno, tem as festinhas juninas, né? E até as igrejas fazem a festinha, né? Festa na roça, né? Uma adaptação aí. Tem o vinho crente, né? Tem o crentão, não é isso? E tem lá a rodinha dos peixinhos, né? E é fácil pescar peixinho ali, né? O peixinho está ali, ele não sai dali. Tá fácil ir lá com a varinha. E você consegue, né? O peixinho nem se movimenta direito. Difícil é pescar no rio, difícil é pescar no mar, difícil é pescar na rua, onde as pessoas não dão atenção para a gente, onde as pessoas não têm o mesmo valor do que os nossos, onde as pessoas não acreditam naquilo que nós acreditamos, onde nós falamos palavras que parecem ser vazias e as pessoas não dão a devida atenção, mas nós cremos na palavra de Deus. Nós compartilhamos até hoje na escola dominical, Isaías 55:11, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se a palavra de Deus não volta vazia, nós não podemos ficar em silêncio. A palavra de Deus não volta vazia. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades que nós temos de falar do Evangelho, de falar do Jesus que nós cremos, de falar da experiência que nós tivemos com Jesus. Nós não precisamos nem conhecer muito a Bíblia. É claro que quando nós aceitamos Jesus, nós queremos conhecer cada dia mais a palavra de Deus. E como eu disse aqui no WhatsApp, sobre o WhatsApp, a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a gente fica só ali no WhatsApp, no Facebook, e não dá tempo para ler a palavra. A gente acredita nas mensagens que estão sendo enviadas e não vai lá certificar se realmente elas são verdadeiras. Mas compartilhar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas é muito simples. Nós só precisamos não ter medo do silêncio.
Eu encerro aqui com essa mensagem curta, que Deus tocou no meu coração. A igreja ela tem ficado muito em silêncio. Tem falado muito, mas não tem falado aquilo que deve ser falado. Às vezes faz muito alvoroço, mas na hora de testemunhar, na hora da morte, na hora da condenação, nós ficamos em silêncio. Nós temos desperdiçado muitas oportunidades, né? E Deus colocou no meu coração essa semana de estar compartilhando essa palavra com a igreja. As pessoas precisam muito conhecer Jesus. O nosso país precisa muito conhecer Jesus. Os nossos políticos precisam muito conhecer, experimentar Jesus. Não é a mudança de governo, não é a mudança de presidente, não são as próximas eleições que vai mudar o nosso país, mas é uma vida de busca, uma vida de entrega ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se Deus está distante da nossa nação, não são os políticos que vão proporcionar melhoria para nós. Não, mas é Jesus que pode proporcionar uma vida melhor, uma vida alegre, uma vida transformada, independente das circunstâncias, né? E aí, essa vida transformada, essa vida, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio, às vezes, ao caos, a pessoa vai olhar para você, vai olhar para nós, vai dizer assim: cara, mas como que você consegue viver dessa forma? Como você consegue agir dessa forma? Como você consegue superar tudo isso? E aí você quebra o silêncio. É Jesus que faz isso na minha vida. É Jesus que me transforma todo dia. É Jesus que me fortalece para enfrentar qualquer situação. E é esse mesmo Jesus que quer transformar a sua vida. É Jesus que transformou a minha. É esse mesmo Jesus que quer transformar a sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que vocês não tenham medo de testemunhar Jesus. Não tenham medo de quebrar o silêncio. Porque nós sabemos que Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Isso já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Não há nada que possamos fazer a mais do que isso. Ele já fez tudo por nós. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida.